Então, meu amigão, Yahvé é demônio. Vamos lá. Na Umbanda adora o demônio. Na Umbanda tem muita questão de falar com os espíritos, certo? Certo ou errado? Certo. Falar com os espíritos, sejam obsessores, sejam espíritos de luz, sejam pessoas desencarnadas. Não estou dizendo que eu acredito nisso. Eu não acredito nisso, beleza? Eu não acredito. Mas eu respeito a religião dos outros. Eu até, em parte, sei o que acontece lá. Em parte, porque eu não sou de lá, mas eu sei o que acontece lá em parte. Mas eu não tô falando que eu não falei que é demônio e coisa e tal. Ué, mas na Bíblia hebraica que o Yahvé copia o El? O El também falava com espíritos. O El também falava. Tá lá nos textos ugaríticos. Aquele texto nebuloso lá, de que Saul vai consultar uma pitonisa, né? Uma adivinha lá, e aí o pessoal fala que era demônio, e o texto não diz que era demônio. O texto, de maneira literal, sabe por que não fala que era demônio? Porque aquilo era uma prática comum em Canaã. No texto, que não fala que era um demônio, no texto não diz isso. É uma interpretação com a nossa lente de hoje. Mas se você pegar, por exemplo, o épico ou a epopeia de Akhrat, normal falar com espíritos no outro mundo. Era normal em Canaã. Normal. El falava, Baal falava com gente do outro lado. O próprio Daniel, que da onde veio Daniel, que era o pai de Akhrat e de Pagrat, ele falava. Os refaíns da Bíblia, que na Bíblia virou gigante, os refaíns eram os espíritos dos guerreiros que morreram na antiguidade, em Ugarit. Meu amigo, na Bíblia isso é reinterpretado, e o termo é refaim mesmo. Eu fiz o vídeo aqui mostrando, eu abri o texto ugarítico aqui. Eu não falei de boca, não, igual eu estou falando agora. Mas eu mostrei o texto ugarítico. E qualquer pessoa que baixar os textos ugaríticos, e ele vai mostrar lá os refaíns lá, no texto, e vai fazer uma exegésezinha para você ainda. Então, tem alguma coisa errada. Porque na Bíblia hebraica lá tem a passagem de Saul, que é o quê? Uma remanescência de um texto que não sofreu tanta edição. Porque na mente do escriba, aquilo ainda era crível. Pega o livro de Thomas Homer, A Origem da Torá. A Bíblia hebraica é um fenômeno do século VIII. No máximo ali século VII. Moisés não escreveu nada. Os salmos, a maioria veio de Ugarit. Pô, o Salmo 104. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera aqui. O Salmo 104. 104. É uma cópia do hino a Atom, por exemplo. Atom. Muito antes de se falar em monoteísmo na Judéia, já havia um proto-monoteísmo, alguns vão dizer uma monolatria. A verdade é que Akhenaton estava tentando fazer uma reforma. A verdade é essa. Bom, se é para eu ler sobre um faraó egípcio, eu vou ler egiptólogos e historiadores do Egito. Né? Se eu quero formar a minha opinião sobre o Egito Antigo, eu vou ler autores que versam sobre aquele tema. Então, ao contrário do que autores não especializados em história do Egito dizem, na verdade, o Akhenaton ele foi mal sucedido em uma reforma religiosa. Então, não era necessariamente uma monolatria ou um proto-monoteísmo, foi uma tentativa de implementação de monoteísmo que deu errado. Mas o culto a Atem, ou Atom, era um culto monoteísta, um culto somente a Atom. Ponto. Assim como existiam na Pérsia vários tipos de zoroastrismo. Zoroastro não é nome próprio. Zoroastro é um nome que se dá ao sumo sacerdote da religião persa do Mazdaísmo. Então, alguns historiadores da história da religião
zoroastriana vão falar em aproximadamente 14 zoroastros. Alguns vão dizer 11, outros 14 zoroastros. Por isso que alguns têm dificuldade em precisar quando Zoroastro viveu, porque Zoroastro não era um nome próprio. Se você não conhece isso, ferrou. Realmente sua pesquisa pode dar furada. Porque você tem que ir nas fontes mesmo, de acadêmicos que dominavam o Avestão. E é difícil você encontrar livros de acadêmicos que dominam o Avestão. Mas você vai encontrar fora da bolha ocidental. Entendeu? Como que o negrão mete a cara para pesquisar? Fora da bolha ocidental, você vai encontrar acadêmicos indianos, iranianos, que estão próximos mais da cultura, da língua avéstica, que paleograficamente conseguiram encontrar estas questões. Então, o zoroastrismo é monoteísta antes do judaísmo, assim como a religião de Akhenaton. Só que na Pérsia, como eu estava dizendo, existiam vários tipos de cultos. E um culto prevaleceu, o culto Ahura Mazda prevaleceu como único. Mas existiam vários tipos de zoroastrismo, vários, que se forma ali e que vai ser a religião do Império Aquemênida, vamos dizer assim, entre aspas, uma ortodoxia zoroastriana, que vai se fundamentar mesmo como uma religião de uma visão expansionista, no sentido de manter uma unidade da cultura, ali no período do Império Sassânida, que é já ali no século II, quando diversos textos já têm que começar a ser recopiados, porque o material já estava se deteriorando, e acontece muito... A mesma coisa que acontece na Bíblia, acontece no zoroastrismo. Textos editados, acréscimo, omissões, a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Da família K, K34, K não sei o que lá dos textos zoroastrianos. Os melhores artigos sobre o zoroastrismo, artigos acadêmicos, estão na enciclopédia irânica. Claro, a enciclopédia do Irã, Pérsia, obviamente que os melhores artigos estariam lá, porque é de interesse histórico para o país que ali estejam as melhores pesquisas sobre o tema. Isso tudo, meu amigão, eu descobri sozinho, pesquisando, metendo a cara, indo fundo na questão. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner.